preciso falar também sobre o Opta, o supercomputador que faz projeções e deu pouquíssimas chances para Palmeiras e Fluminense. Será que esse computador foi justo? As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o supercomputador bastante utilizado em todo o mundo para fazer projeções e perspectivas de times em várias competições. O Opta fez uma projeção a respeito da Copa do Mundo de Clubes e dá para dizer que esse supercomputador parece não botar muita fé nos clubes brasileiros. O Palmeiras e o Fluminense são aqueles com menos chances de título no Mundial para o Opta, menos até do que o Al Hilal. O Verdão aparece com apenas 3% de chance de ser campeão, enquanto o Fluminense fica com 1,5%. Pergunta que eu deixo para você é, esses números são justos diante de tudo que Palmeiras e Fluminense já fizeram? O Flu vencendo a Inter de Milão e empatando com o Dortmund, num jogo em que ele foi melhor do que o time alemão, enquanto o Palmeiras conseguiu uma classificação até confortável contra o Botafogo. Só para completar e você entender ao certo tudo o que eu estou contando, importante contar que a Opta vê o Palmeiras com apenas 25% de chances de eliminar o Chelsea. Já o Fluminense aparece com 40% de chances de despachar o Al Hilal. Esses são os confrontos das quartas de final. Para a Opta, hoje o maior favorito ao título é o Chelsea, que para mim também soa para lá de esquisito. Chelsea tem jogado bem pouca bola. A projeção do supercomputador aponta o time inglês com 27% de chances de título. Ele é mais favorito do que, por exemplo, o PSG, o Real Madrid e o Bayern, porque tem confrontos, na teoria, menos pesados até a grande final. O PSG, por exemplo, enfrenta o Bayern de Munique. O time francês, para a Opta, é o segundo com mais chances de título, 25%. Real Madrid aparece em terceiro com 17%. O Bayern de Munique é o quarto com 15%. Borussia Dortmund em quinto com 7,8%. O Al Hilal tem 4,3% de chances de título. Do Palmeiras e do Flu já contei, 3% de chances para o Palmeiras, apenas 1,5% de chances para o Fluminense. Você concorda? Discorda? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Danilo, ex-Palmeiras, pode voltar ao Verdão? A pergunta foi do Reinaldo Silva. Reinaldo, o Danilo estava para se mudar de clube, ele perdeu muito espaço no Nottingham Forest, né? Mas não era para o Palmeiras não. Quer ver qual que foi a publicação que falou sobre... deve trocar o Forest pelo Lyon, mas o importante, essa negociação que giraria na casa dos 20 milhões de euros aconteceria antes da definição de rebaixamento do Lyon. O Lyon foi, na base da canetada, rebaixado para a segunda divisão do futebol francês por conta do aspecto financeiro, né? Então, acho que esse negócio, inclusive, caiu. Quais as novas joias da base do Verdão? Rony, são tantas, cara, mas são tantas. Vamos lá. Deixa eu pegar. Eu queria tentar falar de gente que ainda não subiu. Vou até mandar a sua mensagem para uma pessoa do Palmeiras. Vou mandar para o João Paulo Sampaio, tá? Porque falar de Luigi, falar desses caras que já estão no profissional é meio que chover no molhado. João Paulo Sampaio. JP, boa noite. O senhor vai bem? Me responda a essa pergunta. Vamos ver o que pinta de resposta do gerente de futebol da base Alviverde. Nicola, você poderia verificar com suas fontes no Verdão a que horas a delegação desembarca no Brasil nesse próximo sábado? O Marcão já está se antecipando aos fatos, né? Marcão, vamos lá. Eu acho que o Chelsea é favorito no jogo contra o Palmeiras. A Nicola, mas o Chelsea perdeu do Flamengo tomando totó, é verdade. Mas eu acho até que por conta daquela derrota, o comportamento dos jogadores do Chelsea contra o Palmeiras vai ser completamente diferente. Eles vão encarar o jogo à vera. Mas eu não descarto em hipótese alguma que o Palmeiras passe, tá? Eu diria para você que é 60% de chance do Chelsea passar, 40% de chance do Palmeiras passar. Nicola, mas você está dando favoritismo para o Chelsea? Sim, até porque o Chelsea tem muito mais talento e investimento do que o Palmeiras. Estava fazendo uma pesquisa hoje cedo para contar sobre o valor de mercado dos elencos, né? Quanto vale cada um dos elencos desses 4 times que estão do lado esquerdo da tabela da Copa do Mundo de Clubes. O elenco do Chelsea, somando todos os jogadores, tem um valor estimado em 1 bilhão e 200 milhões de euros.
1 bi e 200. O segundo mais caro é o Palmeiras, 196 milhões de euros. Então há uma diferença aí superior a 1 bilhão de euros em favor do Chelsea. Só para vocês entenderem como apontar 40% de chance para o Palmeiras é admitir grandeza para o Palmeiras, tá? O terceiro entre esses quatro, com um elenco mais valioso, é o Al Hilal, 159 milhões de euros, e o Fluminense aparece com mais ou menos metade do valor. O elenco do Flu está avaliado em 86 milhões de euros. Dito isso, quando a bola começar a rolar, Palmeiras e Fluminense podem sim fazer uma semifinal. É assim, vocês me acompanham aqui todo dia. Eu dizia para vocês que era impossível a chance de um brasileiro ganhar a Copa do Mundo de Clubes. Eu continuo com essa impressão. Eu dizia que era impossível um brasileiro chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Eu posso quebrar a cara. E eu já achava meio estranho que tivéssemos um brasileiro nas quartas de final. Temos dois. Então, eu já quebrei a cara com as minhas projeções para esse Mundial. Tem europeu que chegou em frangalhos, tem europeu que chegou dando pouca importância para o campeonato, mas isso não muda nada. O que o Palmeiras e o Fluminense estão fazendo é muito legal, tá bom? Ó, sobre atletas da base, mandei mensagem para o João Paulo Sampaio sobre atletas da base que podem virar novas joias. Ele cita Alain, Luigi e Benedetti. Não tenho 16 atletas no sub-20 que já foram vendidos ou estão no profissional. Caramba! 16 atletas. Então, ó, só para repetir aqui, ó. Alain, Luigi e Benedetti são para ele as próximas grandes vendas do Palmeiras. E ele está lembrando que não tem 16 atletas no sub-20, porque esses caras já foram vendidos ou estão no time de cima, tá? Que mais? Hora de falar sobre Ramon Sosa. Fui o primeiro a cravar para vocês que Palmeiras e Nottingham Forest tinham um acordo para a transferência do atacante paraguaio de 25 anos de idade. Vocês lembram, certo? 14 milhões de euros. Faltava o sim do Ramon Sosa, que aos pouquinhos vai se convencendo que está completamente fora dos planos do Nottingham Forest, mais que não terá propostas da Premier League, até porque a primeira temporada dele por lá não foi das melhores. Dá para contar ainda que o ótimo desempenho do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, já classificado para as quartas de final, animou o atacante paraguaio. Ele percebeu que a volta para a América do Sul em um time que é extremamente competitivo pode lhe garantir portas abertas para um retorno não tão distante para o futebol europeu. E uma das provas de que esse negócio com o Ramon Sosa avançou pode ser observada nas redes sociais do próprio atleta. Durante o fim de semana, ele chegou a postar foto de um menininho, o irmão dele, brincando com a bola. E teve um torcedor do Palmeiras sugerindo que ele venha ao Brasil para jogar no Palmeiras ao lado do irmão. A resposta do Ramon Sosa: ele é muito caro, dando risada, interagindo, brincando com torcedores do Palmeiras. Essa manifestação foi tratada até dentro do Palmeiras como mais uma sinalização de que o acordo vai acontecer. Jogador que atua pela ponta direita, atua pela ponta esquerda e vai ter um papel ainda mais importante, se confirmado, por conta das saídas do Estevão, negociado com o Chelsea, e da ausência do Paulinho, que vai precisar de pelo menos 3 meses parado por conta de mais uma cirurgia na canela. Quero começar, antes de responder as perguntas, só trazendo um bastidor importante. Quantos clubes brasileiros já arrecadaram na participação no Super Mundial de Clubes? O Palmeiras e o Fluminense, por terem alcançado as quartas de final, faturaram mais do que os rivais. Foram 219 milhões de reais para cada um deles. E não é que é dinheiro, é muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, o Palmeiras, com essa bolada, garantiu mais de 8 meses da folha salarial, tá? Então, 8 meses da folha podem ser pagos graças a esses quase 220 milhões de reais. Em relação ao Fluminense, com os 219 milhões de reais garantidos, o Flu tem assegurado uma temporada inteira de salários. Estou incluindo os 12 meses, além do 13º, baita novidade, notícia super importante e festejada para dirigentes do Tricolor. E aí, só para completar, é importante lembrar que o Palmeiras e o Fluminense têm condições reais de alcançarem as semifinais. E se isso ocorrer, eles batem exatamente 115 milhões de reais a mais, tá? Então, se somos 220 milhões, vou arredondar, mais 115, são 335 milhões de reais
Essa é a bolada a que terão direito o Palmeiras e o Fluminense em caso de semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense, vocês sabem, encara o Al Hilal, enquanto o Palmeiras pega o Chelsea, os dois jogos na sexta-feira. Se você puder e quiser, inclusive, tente... A dúvida é quem que você acha que é mais favorito a passar? Palmeiras contra o Chelsea, Fluminense contra o Al Hilal? Na teoria, a resposta até é meio óbvia, mas na prática é difícil apostar num mais do que o outro. Enfim, eu tenho muita dúvida em dizer quem é que vai ter mais chance de conseguir a classificação. Dito tudo isso, bora começar a registrar perguntas, dúvidas e sugestões dos amiguinhos. Não esquece de deixar like, tá? Super importante para que o YouTube reconheça nossa live como uma live legal. Alegar é verdade que o Neon da Arábia Saudita quer o Abel Ferreira. Cara, ele tinha uma negociação em andamento com o Jorge Jesus, mas a verdade é que o JJ fechou com o Al Nassr. O Abel Ferreira tem tudo encaminhado para renovar o contrato. Isso só não vai acontecer se pintar uma proposta de um gigante do futebol europeu, tá? Boa noite, Nicola. Algumas novidades sobre o meu Verdão. Estamos juntos aqui de São Luís do Maranhão. Bora lá. Já contei sobre o Palmeiras e a grana. A definição em relação ao Paulinho está tomada a decisão. Ele, assim que voltar ao Brasil, vai passar por uma cirurgia de raspagem da canela, que ainda tem resultado em muitas dores. E aí tenho falado para vocês já há alguns dias sobre um acordo do Palmeiras com o Nottingham Forest pelo Ramon Sousa. No primeiro momento, todos os setoristas do Palmeiras desmentiram, dizendo que não havia nada, e tá eu dizendo, continuo bancando que tem um acordo, 14 milhões de euros. Falta só o sim do atleta. O Sousa é quem estava muito decidido a continuar na Inglaterra. O Forest já disse que não vai utilizá-lo em hipótese alguma. O Sousa tentou, no primeiro momento, encontrar uma outra opção no mercado europeu, mais especificamente na Inglaterra, percebeu que até agora nada, e em paralelo a isso, o Palmeiras deu uma demonstração de força na temporada, né? Com a Copa do Mundo de Clubes. E aí, até por conta disso, a percepção do Ramon Sousa foi mudando. E hoje já dá para dizer que existe otimismo no Palmeiras em relação ao acordo com esse atacante que atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, é paraguaio e está passando férias no país dele. O Ramon Sousa chegou a ser perguntado por um torcedor do Palmeiras nas redes sociais. O Sousa postou a imagem do irmão dele, né? Com a camisa do Forest, irmão novinho, e treinando, brincando e tal. E o Palmeiras falou, pô, traz o menino para cá junto com você, né? E o Ramon Sousa não desmentiu que vinha, só brincou, dizendo que o irmão dele é muito caro, não daria para trazê-lo, tá? Por que você baba ovo do Palmeiras? Eric, o torcedor do Palmeiras vive me xingando, reclamando de como eu sou crítico, e depende muito da interpretação, Eric. Se você acha que o Palmeiras, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, merece uma série de críticas, acho que não faz muito sentido, não condiz muito com a realidade, né? Eu acho mais fácil hoje criticar, por exemplo, o São Paulo e o Corinthians com enormes dificuldades financeiras do que um time que está entre os 8 melhores do mundo. Mas se tiver alguma coisa para criticar, você pode ter certeza que criticaremos, tá bom? Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias super atualizadas da maior clube do Brasil. Hoje tá falando do Palmeiras, é claro. E se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto. E pra fortalecer legal, já chega deixando aquele like maroto pra você fortalecer a gente. Já vai se inscrevendo no canal pra ativar o sininho das notificações. É super bem simples e fácil, você já clica aí pra fortalecer a gente, tá ligado, rapaziada? É top demais. Pega o vídeo desse link aqui, pega o link desse vídeo e já compartilha no grupo de WhatsApp, no grupo Telegram, Facebook e tudo que você puder fazer, manda pra geral, pra mais torcedor do Verdão poder ficar ligado nas últimas do Palmeiras. Valeu, um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos pra tudo, vamos pra cima.